Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar num dos desafios mais críticos da cibersegurança atual, que é a proteção de identidades. Olha, com a nuvem e o trabalho remoto se consolidando, a identidade virou o novo perímetro. Só que é um perímetro assim muito mais espalhado e bem mais difícil de defender. Isso, claro, aumenta a complexidade para monitorar e gerenciar a superfície de ataque de identidade. Nossa análise hoje vai se basear em materiais sobre a solução Sophos ITDR, que é o Identity Threat Detection and Response. Exato. E a questão central, acho, que a gente vai discutir aqui é qual que é o principal vetor de valor que o Sophos ITDR realmente entrega. Seria, por um lado, esse fortalecimento proativo contínuo da postura de segurança da identidade, sabe? Aquela coisa de identificar e corrigir os riscos, as más configurações, antes que um ataque aconteça. Ou como eu vou defender aqui, o valor reside principalmente nessas capacidades proativas. Meu argumento é que a ênfase maior, o foco, deveria estar nas medidas que o ITDR oferece para reduzir essa superfície de ataque de identidade, de forma contínua, sabe? Prevenindo que as ameaças explorem vulnerabilidades que já são conhecidas ou configurações que não estão adequadas. A prevenção eficaz, para mim, é a base de tudo. Uhum. E a minha posição, por outro lado, é que assim, dada a sofisticação que a gente vê nas ameaças hoje em dia, e vamos ser sinceros, a realidade é que algumas delas vão passar pelas defesas. O valor mais crítico, mais decisivo do IDR está nas capacidades avançadas de detecção e resposta durante o incidente. Eu falo especificamente de identificar credenciais que foram comprometidas, de reconhecer comportamentos que são anômalos e, fundamentalmente, na capacidade de responder rápido e de forma integrada. E esse ponto é especialmente forte quando a gente combina isso com o serviço de MDR da Sophos. Vamos então, detalhar um pouco mais essas posições. Do meu ponto de vista, a força principal do Sophos ITDR está mesmo nessa abordagem proativa. Impedir a violação logo de cara é, invariavelmente a estratégia mais eficiente, e com menor impacto tanto financeiro quanto operacional. O ITDR foca nisso ao promover o que a gente poderia chamar de uma higiene de identidade, sabe? Robusta e contínua. Não é só reagir a alerta, mas é construir defesas mais sólidas desde o começo. Eu entendo a lógica da prevenção. Claro, é o cenário ideal. Só que o cenário real das ameaças mostra outra coisa pra gente, Os dados indicam aí que, uns 90% das organizações sofreram algum tipo de violação ligada à identidade no último ano. Ataques que exploram identidades comprometidas, muitas vezes conseguidas por meios que fogem do nosso controle direto na configuração dos sistemas, tipo phishing, vazamento de terceiros, são extremamente comuns. Então, para mim, o diferencial mais importante do ITDR é justamente essa capacidade de detectar as ameaças que conseguem passar pelas barreiras iniciais e aí permitir uma resposta ágil, precisa, minimizando o dano. É tipo a rede de segurança essencial para quando a prevenção, por algum motivo, falha. Mas como é que essa prevenção se materializa na prática com o ITDR? Os materiais que a gente viu descrevem que a solução executa mais de 80 verificações, contínuas e automáticas, da postura de identidade. 80, nossa, é bastante coisa. Pois é. Isso significa que os riscos podem ser achados em questão de minutos, em vez de dias ou semanas, que seria, o ciclo de uma auditoria manual, E tem um foco muito claro em identificar e ajudar a corrigir as más configurações críticas no Microsoft Entra ID. E olha, esse ponto é crucial. A própria equipe de Incident Response da Sophos revelou que 95% das organizações que eles analisaram tinham erros graves de configuração no Entra ID. Erros que podiam ser diretamente explorados para escalar privilégios dentro da rede. O ITDR permite não só corrigir isso, mas reduzir a superfície de ataque de identidade de um jeito que dá para medir e acompanhar essa melhoria com o tempo. Ele ataca, a complexidade que é gerenciar a identidade, que envolve um monte de parâmetro, política, configuração que muda o tempo todo. Essas verificações de configuração são, sem dúvida, valiosas.
Ninguém aqui está negando a importância de ter um ambiente bem configurado, né? Mas o que acontece quando, mesmo com uma configuração impecável, uma credencial válida é roubada? Sei lá, num ataque de phishing bem-sucedido ou por um malware que captura a senha. Ou pior, né? Quando essa credencial é comprada num fórum na Dark Web. É aí que a detecção se torna vital. O ITDR monitora ativamente fontes na Dark Web, bancos de dados de vazamentos conhecidos e alerta imediatamente se credenciais de usuários da organização aparecerem nesses lugares. Isso é relevante porque, olha, o volume de credenciais à venda nesses mercados ilegais mais que dobrou recentemente, de usuários que podem indicar o uso dessas credenciais roubadas, tipo padrões de login que não são comuns, acessos de locais inesperados, atividades fora do perfil daquele usuário. Essa capacidade cobre 100% das técnicas de acesso a credenciais mapeadas pelo MITRE ATT-NC, que é um framework, né, super reconhecido globalmente. E, o que é crítico, ele não só detecta, ele acelera a resposta com ações imediatas, tipo desabilitar o usuário comprometido, forçar um reset de senha, bloquear a conta ou revogar as sessões ativas. E muitas dessas respostas podem ser automatizadas ou, e aqui eu vejo um valor imenso, executadas por especialistas humanos 24/7 através da integração com o Sophos MDR. Vamos aprofundar um pouco mais esse ponto central, então. A prevenção via correção de más configurações versus a detecção de ameaças que já estão ativas. Eu insisto na criticidade de sanar as falhas de configuração no Microsoft Entra ID. Aquele dado de 95% das organizações com erros críticos que a Sophos IR apontou é alarmante. Mostra uma vulnerabilidade sistêmica. Problemas como visibilidade limitada, sobrepermissões ou lacunas em políticas de acesso condicional que permitem um bypass, ou aquele excesso crônico de privilégios administrativos, são convites abertos para atacantes. A varredura contínua do ITDR no Entra ID atua justamente para fechar essas portas antes que alguém tente explorar. É como garantir que a fundação da casa está sólida antes de se preocupar só com o alarme, entende? Essa higiene básica impede a escalada de privilégios, que muitas vezes é o passo inicial para ataques bem piores como ransomware ou roubo de dados. Sem essa base sólida, as equipes de detecção e resposta acabam, assim, sobrecarregados com incidentes que poderiam ter sido evitados lá na origem. A analogia da fundação é boa, eu admito, mas a realidade é que mesmo a casa mais bem construída pode ter uma janela quebrada por um invasor determinado, né? Higiene é fundamental, não discordo, mas não é uma solução completa por si só. Um ambiente Entra ID que está perfeitamente configurado hoje pode ser comprometido amanhã por um usuário que caiu num golpe de engenharia social ou que teve as credenciais vazadas de outro serviço onde ele reutilizava a senha. O roubo de credenciais é uma indústria bilionária e muitas vezes independe da configuração do ambiente-alvo. É por isso que a capacidade do ITDR de detectar o uso anômalo dessas credenciais, que às vezes foram expostas meses atrás e só agora estão sendo ativadas num ataque, funciona como essa rede de segurança indispensável. Se a gente pensar no custo médio de uma violação de dados, estimado aí em quase 5 milhões de dólares, e que 79% dessas violações têm relação com identidades comprometidas, nossa, detectar e responder em minutos a um login suspeito vindo de um país onde a empresa nem opera, usando uma credencial que o ITDR já sinalizou como exposta na Dark Web. Isso pode ser a diferença entre um alerta que você gerencia e uma crise de segurança catastrófica. A detecção do ITDR foca justamente nessas ameaças mais evasivas que já driblaram os controles de perímetro ou de configuração. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. Entendo o seu ponto sobre a inevitabilidade de certas ameaças. A detecção é de fato uma camada necessária. Mas a eficácia dessa detecção e principalmente da resposta que vem depois é diretamente influenciada pela postura proativa que eu defendi. E isso nos conecta naturalmente ao próximo aspecto crucial aqui, a integração e a resposta. Sim, e para mim é nessa integração que o valor reativo do ITDR se manifesta com força total.
Ele não é uma ferramenta isolada, né? Os alertas que ele gera, seja por uma credencial exposta sendo usada, um comportamento de usuário estranho ou uma tentativa de acesso suspeita, alimentam diretamente a plataforma Sophos XDR, que é o Standard Detection Response. Isso permite correlacionar esses eventos de identidade com outros sinais de ameaça que vêm de endpoints, de redes, da nuvem, criando uma visão muito mais completa do que está acontecendo, do ataque em si. E o que eu considero ainda mais impactante, para os clientes do serviço Sophos MDR, o Managed Detection and Response, esses alertas de identidade são imediatamente triados, investigados e respondidos por analistas humanos, especialistas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses especialistas podem tomar ações de contenção imediatas em nome do cliente, tipo desabilitar uma conta comprometida, isolar um dispositivo infectado que está usando a credencial, revogar tokens de sessão ativos muito mais rápido do que a maioria das equipes internas conseguiriam, especialmente de noite ou fim de semana. O ITDR detecta a ameaça de identidade e o MDR garante a neutralização rápida e eficaz. Essa sinergia é fundamental. Concordo plenamente com o valor da resposta gerenciada pelo MDR. É um diferencial enorme, sem dúvida. No entanto, a minha perspectiva é que a eficácia, tanto do XDR quanto do MDR, ela é significativamente potencializada por uma superfície de identidade que já foi previamente reduzida e fortalecida pelas capacidades proativas do ITDR. Pensa bem, menos más configurações críticas no Entra ID resultam em menos vetores óbvios de ataque para os adversários explorarem. Isso também significa menos alertas ruidosos, sabe? Ou de baixo risco, gerados por configurações inadequadas que podem acabar sobrecarregando as ferramentas de análise e as equipes de SOC ou MDR. Ao reduzir esse ruído, o ITDR permite que as ferramentas de detecção, o XDR, e as equipes de analistas, o MDR, concentrem seus esforços e atenção nas ameaças que são verdadeiramente sofisticadas, evasivas, perigosas. A proatividade, portanto, não elimina a necessidade da reatividade, mas a torna muito mais eficiente, direcionada e eficaz. Isso é particularmente relevante para o perfil que os materiais chamam de candidatos ideais para o ITDR. Organizações com recursos internos de segurança limitados ou que enfrentam ambientes de TI muito complexos. Para elas, essa otimização da resposta, liberando suas equipes para focarem em outras prioridades estratégicas, é um benefício imenso. A prevenção robusta otimiza a resposta, no fim das contas. Essa conexão entre a postura proativa e a eficiência da resposta é um ponto válido, sim. Mas a gente não pode ignorar como a própria estrutura de oferta do produto parece reforçar a centralidade da detecção e resposta. E isso nos leva direto para a discussão sobre os pré-requisitos e o licenciamento do ITDR. Exato. Em relação aos pré-requisitos, é importante notar que, atualmente, o Sophos ITDR tem seu foco principal de análise e verificação no Microsoft Entra ID. Embora, sim, existam planos declarados de expandir para outros provedores de identidade no futuro, essa especialização inicial permite que aquelas mais de 80 verificações proativas sejam realmente profundas e ajustadas às complexidades específicas do Entra ID. Considerando que o Entra ID é a espinha dorsal da gestão de identidade para inúmeras organizações, né? Especialmente aquelas que integram múltiplos serviços e aplicações SaaS de terceiros, ter essa visibilidade e controle proativo detalhado é vital. Além disso, a capacidade de monitorar continuamente e gerar relatórios sobre a postura de segurança da identidade no Entra ID ajuda as organizações a demonstrarem a devida diligência, o que é cada vez mais exigido por regulamentações de conformidade e pelas melhores práticas de segurança. É uma ferramenta que ajuda a provar que a lição de casa da configuração está sendo feita, digamos assim. O foco inicial no Entra ID faz sentido, dada a onipresença dele. Mas vamos observar um modelo de licenciamento. O Sophos ITDR não é um produto que você pode comprar isoladamente. Ele é comercializado como um complemento, um add-on, que exige uma assinatura ativa do Sophos MDR, seja Essentials ou Complete, ou do Sophos XDR.
Para mim, essa estrutura de licenciamento é um indicativo forte de que a própria Sophos vê o valor máximo do ITDR sendo realizado quando ele opera dentro desse ecossistema integrado de detecção e resposta. Os insights sobre riscos e ameaças de identidade que ele gera se tornam muito mais poderosos e acionáveis quando podem ser automaticamente correlacionados com dados de segurança de outras fontes, endpoint, rede, nuvem, através do XDR, e principalmente quando podem ser respondidos de forma imediata e especializada pelo serviço MDR. O modelo de licenciamento, que é baseado no número total de usuários e servidores do cliente, de forma similar a outros add-ons do XDR-MDR, e a disponibilidade dele tanto em licenças de prazo contratual, quanto no modelo de faturamento mensal flexível para parceiros MSP, os Managed Service Providers, também sugere que ele foi projetado para escalar junto com a estratégia de segurança mais ampla do cliente, que geralmente está centrada em XDR ou MDR. Aí vale mencionar que existem avaliações gratuitas disponíveis lá pelo portal Sophos Central, permitindo que as organizações testem justamente essa integração na prática. Compreendo a lógica. Chegando ao final da nossa análise aqui, eu gostaria de reiterar minha perspectiva central. Eu acredito que o valor mais fundamental, mais estratégico do Sophos ITDR reside na sua capacidade de fortalecer proativamente a segurança da identidade. O monitoramento contínuo, com suas mais de 80 verificações e o foco na correção das más configurações críticas, especialmente no ambiente complexo do Microsoft Entra ID, são cruciais para prevenir violações lá na origem. Essa abordagem reduz significativamente a superfície de ataque e, como consequência, torna todo o ecossistema de segurança, incluindo a detecção e a resposta, mais eficiente e mais gerenciável. E eu reafirmo a minha visão. Embora a prevenção seja um objetivo claro, louvável, a natureza dinâmica e evasiva das ameaças modernas torna a detecção avançada e a resposta rápida capacidades absolutamente críticas e, assim, inegociáveis. A habilidade do ITDR de identificar credenciais comprometidas antes mesmo que sejam usadas em larga escala, monitorando a Dark Web, detectar o uso anômalo dessas e de outras credenciais, além de cobrir as técnicas de acesso do MITRE ATTC e, crucialmente, a integração nativa dele com XDR e MDR para uma resposta imediata e especializada, para mim isso constitui o seu valor mais decisivo na mitigação do impacto real dos ataques de identidade que, infelizmente, a gente sabe que vão continuar a ocorrer. Fica evidente que ambas as capacidades são valiosas. A gente reconhece que uma estratégia de segurança de identidade que seja verdadeiramente robusta hoje precisa tanto da gestão proativa da postura, quanto de mecanismos eficazes de detecção e resposta. O Sophos ITDR claramente busca endereçar os dois lados dessa equação complexa. Exatamente. A questão sobre qual aspecto, o proativo ou o reativo, é mais crítico, talvez não tenha uma resposta única, né? Provavelmente varia conforme o perfil de risco específico de cada organização, o nível de maturidade dela em segurança, os recursos que ela tem disponíveis e até mesmo o setor em que atua. O ponto-chave é que a solução oferece ferramentas para fortalecer ambas as frentes. A discussão, no fundo, não é sobre escolher um ou outro, mas entender como balancear e maximizar o valor de cada um deles. E essa análise das múltiplas facetas do Sophos ITDR, a preventiva e a reativa, nos permite ter uma compreensão mais profunda de como essa tecnologia pode, de fato, fortalecer a segurança das identidades. Essa nossa troca de ideias reflete uma atenção fundamental na estratégia de segurança, investir mais em fortalecer as muralhas ou em aprimorar as patrulhas e a capacidade de reação rápida. O ITDR tenta justamente fazer essa ponte. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a iluminar as diferentes formas pelas quais o ITDR pode agregar valor, e certamente há mais nuances a serem exploradas nos materiais originais. Com certeza. E para aqueles que estão nos ouvindo e desejam aprofundar como o Sophos ITDR pode especificamente endereçar os desafios de segurança de identidade da sua organização, e isso inclui obter detalhes sobre recursos específicos para o seu ambiente, entender melhor os pré-requisitos de implementação
aplicação, visualizar como a integração com XDR e MDR funciona na prática ou discutir as opções de licenciamento mais adequadas para o seu negócio, nós convidamos a entrar em contato com a SN Informática. Como parceiros Gold da Sophos aqui no Brasil, nossa equipe tem a expertise necessária para auxiliar. Isso mesmo! Nossa equipe de especialistas na SN Informática está à disposição para esclarecer suas dúvidas e discutir como aplicar essa tecnologia à sua realidade específica. Para conversar conosco, é só visitar snmssp.com/contato. Agradecemos por nos acompanhar em mais um The Debate.